Como fazes tu as tuas escolhas? Quando tens que escolher alguma coisa, como é que escolhes? Quando tens de decidir algo, o que é que colocas no prato ou nos dois pratos da balança? Para os mais novos, as balanças não são todas eletrónicas. Havia um momento em que as balanças tinham dois pratos e colocava-se um peso de um lado e colocava-se aquilo que se queria medir do outro. Era assim que funcionavam as balanças. Então, o que é que se colocaria nesses pratos da balança? Ao longo da vida, a maioria das pessoas toma as suas decisões olhando para as perdas ou para os ganhos. O que é que nós perdemos com determinada decisão ou o que é que nós ganhamos com essa decisão? Vamos ver o que é que eu quero dizer com isso. Uma parte significativa das pessoas tende a fazer escolhas para evitar a dor. A escolha é feita para evitar certo tipo de dor. Ou seja, fazem escolhas calculando a perda que determinada decisão vai fazer e como é que isso terá um peso negativo sobre a sua vida e então escolhe-se o caminho oposto. Um exemplo. Quando tens de conversar com o teu chefe porque ele está a ultrapassar constantemente os limites daquilo que é aceitável, mas decides não o fazer porque tens medo das consequências para o teu trabalho daquilo que é a tua tomada de posição. Ou quando sabes que tens de fazer desporto ou deixar de ingerir determinados alimentos ou determinadas bebidas porque a tua saúde está em risco, mas continuas a procrastinar porque sabes que essa decisão vai mudar muitas coisas em ti. Coisas que tu não queres mudar e que associas a momentos de dor. Ou, por exemplo, quando não corriges aqueles que amas e os deixas permanecer num caminho que tu consideras um caminho de destruição, porque sabes que ao fazer isso, a pessoa que está diante de ti pode passar a olhar para ti de forma diferente e tu podes deixar de sentir que és amado ou amada. Então, esses são exemplos de pessoas que fazem escolhas com base na perda. Calculam a perda e não querem tomar decisões porque a perda é grande. Então decidem evitar a dor. Este é o género de pessoas que preferem a dor que conhecem àquilo que têm pela frente, que, podendo ser realmente uma coisa positiva, também pode ser negativa. Identificas-te com esta forma de tomar decisões? Isto são padrões que nós temos. Há também uma parte significativa das pessoas que toma decisões de forma contrária. Em vez de se focar na perda, foca-se no ganho. Foca-se naquilo que há para ganhar e então toma as suas decisões mediante aquilo que vai ser o ganho que vai ter na sua vida. Ou seja, o foco está na retribuição. O foco está no prazer que se alcança quando se toma uma decisão. Por exemplo, quando estás realmente estressado e precisas de acalmar. E então há um mecanismo que é o copo de bebida alcoólica ou o frigorífico aberto. Diante do stress, procura-se o ganho e toma-se uma decisão. Quando o casamento está a passar por fases difíceis e a procura é fora daquilo que é o relacionamento conjugal e procura-se satisfação fora do matrimónio. Quando não tens tempo para os filhos e lhe compras tudo o que há de melhor para receberes aquilo que tu consideras ser carinho e amor, ou compreensão, ou validação da tua figura de pai ou de mãe por aquilo que dás aos teus filhos. Estes são apenas alguns exemplos de pessoas que podem fazer as escolhas tendo por base o ganho na tomada de decisão. Estas pessoas procuram sempre ter retribuição positiva. Mesmo que mais à frente o que aconteça é que a retribuição positiva acabe por ser uma perda a longo prazo. Identificas-te com esta forma de tomar decisões? Pois bem, como discípulos de Jesus, nós temos que dizer que nenhuma destas opções é realmente errada em si mesmo. Muitas vezes tens de tomar decisões para evitar algum género de dor. O que é normal, por exemplo, quando vês uma pessoa afogar-se e não sabes nadar.
não sabes mesmo nadar, nada, de que adianta atirar-te à água para tentar salvar a pessoa se vais morrer juntamente com a pessoa? O mais sensato é evitar a dor e chamar alguém que saiba nadar para ir salvar a pessoa. É uma decisão que tem por base evitar a dor. Muitas vezes também tomarás as decisões para tirar satisfação. Quando, por exemplo, decides ir jantar fora e convidas alguns amigos para partilharem tempo de qualidade. Tu estás a escolher convidar amigos para partilhar tempo de qualidade pelo ganho em si mesmo. Em si mesmo, tomar decisões tendo por base a perda ou o ganho não é mau. Porém, quando englobamos Deus na nossa vida, tudo ganha novas cores. Tudo ganha novas formas de podermos ver e compreender tudo aquilo que está à nossa volta. E começamos a compreender que tomar decisões somente pelos ganhos ou pelas perdas é muito curto. Porque quando tomamos decisões pelo aquilo que são os nossos ganhos ou as nossas perdas, o que nós estamos a fazer é tomar decisões sempre de forma egoísta, tendo sempre a nós como centro. Mas quando englobamos o reino de Deus nas nossas decisões, sabemos que não podemos fazer isso, porque se tomamos decisões de formas egoístas, o reino sai sempre a perder. E nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, o que queremos é que o reino de Deus saia a ganhar. Então, quando tomamos decisões, mais importante do que o ganho ou a perda, é saber qual é o ganho e qual é que é a perda para o reino de Deus com as decisões que tomamos. Então, hoje vamos falar de confiança e de obediência. Deus tem um plano para nós. Não há um plano B. Deus não muda o plano no meio do caminho. Deus não diz, tu hoje és um filho amado e porque a coisa corre mal e nós seguimos caminhos tortos, no dia a seguir deixamos de ser filhos. Deus tem um plano para nós, mas esse plano, na vida real, requer que nós tomemos decisões, que sejamos pessoas confiantes na palavra e obedientes. E vamos para isso ler Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 36. Êxodo 12, 29 a 36. Diz o texto: à meia-noite, o Senhor feriu de morte o primeiro filho de todas as famílias egípcias, desde o filho do faraó, o herdeiro do trono, até ao filho do que estava na prisão, e ainda a primeira cria dos animais. O faraó e os seus servidores e todos os egípcios levantaram-se durante a noite e houve grandes gritos de dor em todo o Egito. Não havia uma única casa em que não houvesse um morto. Nessa mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: vão embora, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão adorar o Deus, como disseram. Podem levar também as vossas ovelhas e vacas. Vão adorar o Senhor, como pediram, e partam. Roguem também por mim. Os egípcios insistiam com os israelitas para que deixassem imediatamente o país, dizendo que iam morrer todos. Os israelitas pegaram na massa do pão, antes que fermentasse, envolveram as maceiras com roupa e levaram-nos aos ombros. Além disso, seguindo as ordens de Moisés, pediram aos egípcios objetos de ouro e de prata e vestuário. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade tudo o que os israelitas lhe pediam. E assim os israelitas despojaram os egípcios. Amigos, a semana passada nós vimos que Deus não tem um plano B para nós. Não há um plano de Deus. Deus só tem um plano: chamar os seus filhos de volta à redenção. Redimir a humanidade. Fazer com que os seus filhos possam voltar a casa. E que nós possamos ser agentes da reconciliação, onde quer que estejamos. Mas também vimos então a semana passada que o povo preferiu ficar no Egito, porque quando Moisés foi a primeira vez falar com o faraó, a carga tornou-se tão pesada para os israelitas
Tiveram que trabalhar mais. Tiveram que ir fazer os seus próprios tijolos. Os israelitas já não queriam saber. Já não queriam saber. Então, a semana passada, nós vimos que o povo negou Deus. Não queriam saber. E nós sabemos, é compreensível. Quando a carga se torna muito pesada, é compreensível que nós queiramos dar a volta atrás. Mas Deus foi sempre fiel. Mesmo quando o povo não foi fiel, Ele continuou a trabalhar para que o povo pudesse ser livre. Então, neste processo de conversão do coração do povo rumo à liberdade, Deus mostrou ao faraó e a todo o Egito o seu poder, a sua autoridade. Praga após praga. Deus proclamou que o seu plano não tinha mudado. O plano de Deus não mudou. Independentemente da dureza do coração, quer do faraó, quer do próprio povo, Deus não muda o seu plano para cada um de nós. E então veio a 10ª praga. Tinham vindo 9 até agora. A água que se tinha transformado em sangue em todo o Egito, a infestação de sapos, depois a 3ª, a infestação de piolhos, a 4ª, a infestação de moscas, depois veio a peste que matou muito gado, depois veio as úlceras que encheram a pele dos egípcios de dor e de sofrimento e também dos animais, aqueles que não tinham morrido antes. Depois veio uma queda torrencial de granizo que destruiu os campos. Depois veio a invasão de gafanhotos que acabaram por comer tudo aquilo que o granizo não tinha destruído. E a 9ª foi a densa escuridão. Uma densa escuridão caiu sobre todo o Egito. Durante 3 dias, ninguém conseguia ver um palmo à frente do nariz. A não ser os filhos de Israel. Então, depois de 9 pragas, veio a praga que transformou, finalmente, a circunstância em que os israelitas viviam. Nós temos que dizer que, em algumas delas, em algumas das pragas, o faraó quase que libertou o povo. Dizia, bem, vocês podem ir, mas o gado não pode ir. Ou vocês podem ir, mas não podem ir muito longe. Houve quase uma negociação. O problema é que Deus não negocia a sua vontade connosco. Não é aquilo que nós queremos. Não é, bem, se podemos afinar um bocadinho aquilo que é o futuro. Nós não queremos bem a vontade de Deus, por isso vamos moldá-lo um bocadinho à nossa imagem e semelhança, e Deus continua a dizer, não é assim que eu quero. Não basta os homens. Não basta as famílias. Eu quero tudo. Tudo é meu. Não basta a meio metro de distância. É 3 dias que eu quero o meu povo. Deus não muda de opinião porque nós não estamos confortáveis. E então veio a última praga. A morte dos primogênitos dos egípcios. Dos homens, das mulheres e dos animais. A descrição do texto é aterradora. Eu sei que nós às vezes lemos o texto e já o conhecemos tão bem que quase que o domesticamos. Já conhecemos a banda desenhada, vemos os filmes, e então parece uma coisa já quase banal, mas tem tudo menos ser banal o que aconteceu naquele momento. Imaginem acordarem à meia da noite e a pessoa que está ao vosso lado estar morta. Irem ao quarto ou à cama de um filho e ele não ter vida. Irem à rua e haver animais espalhados na rua, mortos. Todos aqueles que eram os primeiros, os primogênitos, estavam mortos. E nós, às vezes, temos o imaginário que eram só crianças que tinham morrido. O texto não diz isso. O texto diz que eram os primogênitos. Podia ser um avô, podia ser um pai, podia ser um marido, podia ser um filho. Todos aqueles que eram os primeiros nascidos do ventre de uma mãe tinham caído para o lado. Mas o texto diz que não só homens e animais, a mortandade espalhou-se pelo Egito. Então acordar no meio daquele espetáculo aterrador deve ter sido no mínimo desconcertante. O faraó pensou que tinha derrotado Deus, amigos.
O faraó pensou que após cada praga ele tinha sido mais forte porque Deus tinha desistido, tinha sido mais inteligente porque tinha dado a volta a Deus. O que ele não viu é que a praga após praga, o que o faraó estava a fazer era trazer morte para a sua casa e para a casa daqueles que o rodeavam. O que o faraó não viu é que sempre que tentou fazer braço de ferro com Deus, o braço de Deus ia ficando mais pesado. E a destruição ia crescendo. E ele era o responsável pelaquela destruição. É realmente avassalador quando decidimos lutar contra a vontade de Deus. É que, ainda que sejamos seres humanos, criados à imagem de Deus, nós não temos capacidade de lutar contra Deus. Nós não temos capacidade de lutar contra aquilo que é somente a sua vontade, mas também não temos a capacidade de o influenciar. Nós não temos sequer a capacidade de o entender, de o explicar, e muito menos de o derrotar. Sempre que achamos que derrotamos Deus e ficamos felizes, porque durante um período de tempo achamos que o estamos a enganar, sempre que chegamos a esse ponto, o que estamos realmente a fazer é caminhar para longe da casa do Pai. Estamos a pedir a nossa herança e a caminhar para longe da casa do Pai, não vendo que aquilo que se segue a seguir à festa é o lamaçal, onde quereríamos comer as bolotas que os porcos comem, mas nem isso temos direito. Sempre que tentamos lutar com Deus, não compreendemos que estamos a trazer a miséria para dentro da nossa casa. Não estamos a compreender que o charco onde vamos chafurdar é o charco que é o quintal de Satanás, do tentador, aquele que tenta sempre tirar-nos do caminho, que nos tenta para nos afastar de casa do Pai. E então, como diz o texto, o cheiro a morte começa a sentir-se. Realmente o texto é avassalador. Em primeiro lugar, trazemos a morte espiritual para dentro de nós, e depois vem a morte emocional, e depois da morte emocional vem a degradação do corpo. O plano de Deus não muda. E sempre que negociamos, regateamos ou rejeitamos a vontade de Deus, o seu plano para nós, acabamos por fazer escolhas com base no nosso sentimento, naquilo que é o nosso achismo, naquilo que é a nossa vontade, naquilo que é a nossa capacidade de querer ganhar ou perder alguma coisa. Mas não vemos que, no fundo, o que estamos a fazer é afastar-nos do reino de Deus. Diante da desgraça que se abateu sobre aquele povo, sobre a casa de cada egípcio, o faraó finalmente disse ao povo para ir embora. Já estava cansado. Quem não estaria? Depois de ver a sequência de pragas, quem não estaria cansado de ver miséria à sua porta? E como é lamentável que muitas vezes tenhamos que chegar a este ponto, a estas circunstâncias tão avassaladoras, tão destrutivas, para que o clique se faça na nossa vida. Como é doloroso muitas vezes vermos que a miséria tem que entrar dentro da nossa casa para nós nos voltarmos para Deus, para vermos o Senhor. Como é difícil termos que passar por circunstâncias tão avassaladoras para decidirmos não querer lutar mais com Deus. Um dos passos fundamentais nos processos de recuperação dos grupos terapêuticos é sair da negação. Já vos tenho dito isso muitas vezes. Porém, a prática nos acompanhamentos dos processos de recuperação criou um axioma. Um axioma não é algo que se possa comprovar cientificamente, mas que pode ser visível através da prática da vida das pessoas. E esse axioma, que foi gerado ao longo de milhares de grupos, ao longo de toda a história do processo de recuperação, diz que muitas vezes só sai da negação quando a dor do momento presente é maior do que o medo daquilo que vamos enfrentar no futuro. Ou seja, quando a dor do momento presente, aquilo que estamos a enfrentar já é tão grande, tão avassalador, que já não nos interessa o que é que vamos enfrentar no futuro. Não é o medo, porque já só queremos viver o dia de hoje. Não interessa o medo da amanhã. Como o faraó, nós também tendemos a viver uma vida de negação diante de Deus. Porque tendemos a esperar que a vontade de Deus mude. Por algum milagre, esperamos que as nossas circunstâncias mudem. Que Deus descanse.
que finalmente Ele acorde e volte o seu rosto para nós. E voltando o seu rosto para nós, tenha misericórdia de nós. Que por um milagre Ele deixe de olhar para os países em guerra, para as pessoas que passam dificuldades extremas e olhe para nós, filhos e filhas, e nos dê alguma misericórdia. Ou então que simplesmente vençamos as circunstâncias pelo cansaço. Mas isso não vai acontecer. E mais tarde ou mais cedo nós vamos acabar por ser inundados por um enorme vazio. Em que parece que nada funciona, em que Deus não está. Então, naquele momento, acontece algo que é esperado mesmo que nós não compreendamos. Aconteceu com o Faraó, nas circunstâncias dos filhos de Israel, e acontece connosco. É que a vontade de Deus vai prevalecer. Naquele momento, nós hoje sabemos isso, naquela altura não saberiam. Praga após praga. Dor, dor, dor. Finalmente, aconteceu aquilo que já era esperado para aqueles que conhecem a história. Deus venceu. O Faraó libertou os filhos de Israel. Mandou-os embora. E eles deveriam sair rapidamente do Egito. Já que depois daquela mortandade, ninguém queria ter um israelita por perto. Ninguém queria ter um israelita que tinha sido responsável pelas aquelas misérias todas. Economicamente, o país tinha ido à falência. A nível de relacionamentos, tinha sido de devastação completa. Os egípcios queriam era, vão-se embora. Não vos queremos na nossa terra. O vosso Deus está a destruir-nos. Caos por caos. E amigos, tudo o que foi vivido até aqui, desde que Moisés viu uma sarça arder, um fenómeno extraordinário que nós hoje achamos que é muito normal. Eu não sei se alguma vez viram uma sarça arder, eu ainda não tive essa possibilidade. Não é assim tão normal como se julga. Moisés viu uma sarça arder. Desde esse momento, que isso era aquilo que nós sabíamos que ia acontecer, o povo ia ser livre. Às vezes focamos-nos muito no processo e esquecemos da meta. Ficamos tão envolvidos no processo que nos esquecemos que quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E achamos que o processo é a justificação de que não irá acontecer. Porque se fosse acontecer, não estaríamos a viver o que estamos a viver hoje. Meus amigos, o plano de Deus não muda porque as nossas circunstâncias são difíceis. Ele mantém-se fiel. E Ele vai fazer com que o seu plano tenha realmente não só a possibilidade de acontecer, o plano de Deus vai desenrolar-se na nossa vida. Este povo, nesta altura, tem uma decisão a fazer. Ele podia escolher com base na perda ou no ganho. Este povo podia dizer, bem, se eu sair, eu vou perder tudo aquilo que tenho. Vou perder a minha casa, eu vou perder, como eles vão dizer mais à frente, quando estão no deserto, vou perder a minha panela ao lume, vou perder o meu conforto. Ou eles podiam avaliar o ganho. Se eu sair, eu vou ser livre. Mas é interessante, porque o texto não diz que eles fazem nenhuma avaliação do ganho ou da perda. A única coisa que o texto diz é eles obedeceram. E em algum momento, amigos, nós vamos ter que obedecer. Não avaliar o ganho ou a perda daquilo que é a nossa relação com Deus. Porque se nós avaliamos o ganho ou a perda daquilo que é a nossa relação com Deus, nós vamos estar sempre um passo atrás. Porque não compreendemos que hoje nós não conseguimos ver quais são os ganhos e as perdas deste momento, aqui e agora, daquilo que é o plano de Deus. Uma coisa sabemos, há um ganho que está garantido. Que é a vida depois da morte. E o que vamos viver depois. Mas também, se decidirmos não escolhermos Deus, não significa que nós cheguemos lá. Compreendem, amigos? Porque os filhos de Deus têm um lugar na casa. O problema é, se nós não escolhemos seguir a vontade de Deus aqui e agora, a nossa vida torna-se realmente miserável.
Não se trata se alcançamos a vida depois da morte, amigos, essa está garantida na cruz por Cristo. Não se trata se vamos chegar à Nova Jerusalém. Essa para os filhos de Deus está garantida por Jesus Cristo. É como é que nós vivemos aqui agora. E se queremos abraçar o grande desafio que Deus nos dá, termos agentes da reconciliação, para que as pessoas que estão lá fora e ainda não conhecem que têm um Pai que as ama, possam conhecer e ver as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então não se trata realmente acerca de nós. Um amigo meu e da Xana está-nos sempre a dizer isso. Não é sobre vocês. É sobre Cristo em vocês. Então não é se vão ter uma vida com grandes ganhos ou grandes perdas amanhã porque decidem seguir aquilo que Deus vos chama para serem. O ganho está garantido. Essas pessoas que estão lá fora e ainda não conhecem Jesus podem vir ter a possibilidade de conhecer Jesus. E isto realmente é fantástico. Porque Deus escolhe homens e mulheres como nós, que já caíram tantas vezes, com tanta miséria associada, e escolhe-lhes a nós para fazermos o trabalho que Ele podia ter dado ao faraó, aos presidentes, às pessoas importantes deste mundo, e Ele escolhe um povo, o mais pequeno dos mais pequenos, para levar essa mensagem. O egípcio, o povo, quando estava no Egito, ao se dispor a seguir a vontade de Deus, começa logo a ver os resultados dessa confiança. O povo confiou e a partir do momento que há essa confiança, eles começaram a pedir aos egípcios aquilo que eles tinham e o texto podia ter dito só que eles davam por medo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que eles davam de boa vontade. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, a boa vontade de Deus começa a manifestar-se à nossa volta. Pode não ser da forma como imaginámos ou como queríamos, mas por isso é que ser discípulo de Jesus não é sobre achismos. É sobre aquilo que Ele quer para nós, como quer para nós. Hoje, meus amigos, têm de saber que só serão verdadeiramente livres se forem fiéis e obedientes a Deus. Claro que a liberdade já nos foi garantida na cruz do Calvário. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar a liberdade, essa já nos foi dada. Mas se nós não formos obedientes a Deus, se nós não formos obedientes ao propósito, se nós não formos obedientes à chamada, e hoje, como vos já tenho dito muitas vezes, nenhum discípulo de Jesus pode dizer que não sabe qual é que é a vontade de Deus. Leiam o final do livro de Mateus, está lá muito claro. Leiam o início de Atos, está lá muito claro. Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Qualquer discípulo de Jesus sabe o que é chamado a fazer. Anunciar o Evangelho onde o seu pé pisar. Então, se nós hoje queremos realmente seguir e abraçar o propósito, nós sabemos qual é esse propósito. E no momento em que fizermos isso, então podemos deixar de ser escravos. Já não somos escravos. Porque Deus não tem um plano B para nós, a não ser a nossa liberdade. A liberdade diante de todos os poderes deste mundo. Ou seja, continuamos a viver debaixo dos aguilhões, nós continuaremos a viver debaixo dos aguilhões do pecado. Temos que ser conscientes disso. Os aguilhões do pecado continuam a querer prender-nos. Mas Cristo dá-nos a liberdade de vivermos debaixo da esperança e da certeza que é a promessa de nós podermos ser livres, completamente livres, em Cristo Jesus. E isso é resultado de um coração transformado. Hoje tens de fazer escolhas, como todos os dias. Ontem tinhas que fazer, hoje tens que fazer, amanhã vais ter que fazer escolhas. A questão é se vais escolher, tendo em conta aquilo que é o teu ganho ou a tua perda, ou se vais incluir o reino, a presença de Jesus nas tuas escolhas. Podes escolher com base naquilo que vai ser a retribuição que vais ter, ou podes decidir com base naquilo que vai ser o ganho do reino de Deus. O que é que o reino de Deus vai ganhar quando tu tomas determinada decisão? Podes ter que decidir com base na perda, na tua perda pessoal, ou podes ter que decidir com base naquilo que vai ser a perda para o reino de Deus da decisão que estás agora a ter. Temos que mesmo mudar o chip. Não basta decidir segundo aquilo que é o nosso querer, mas segundo aquilo que é o querer de Deus para o seu reino. Então,
Hoje podes decidir com base na confiança. Porque Deus prometeu que tu vais ser livre. Tu tens um sítio onde vais passar uma eternidade, que já és amada. Tu podes decidir com base nessa confiança. E se decidires com base na confiança, podes ser obediente. Então, amigo, possas dobrar o joelho. Eu sei que hoje isso parece uma coisa antiquada, dobrar o joelho em oração. Hoje parece antiquado lermos a Bíblia numa linguagem que nós temos dificuldade em entender. Mas esse é o solo sagrado que nós somos chamados a pisar. E quando nos aproximamos do solo sagrado, temos que tirar as sandálias. Porque o solo é sagrado. E é o momento em que Deus nos vai falar. Então, querer ficar na terra de escravidão para um filho de Deus não é hipótese. Porque o que nós somos chamados é viver na terra da promessa. E a terra da promessa está diante de nós. E é o reino de Deus. E ele pode crescer com aqueles que estão à nossa volta, mas também deve crescer com a nossa vida, com aquilo que nós somos chamados a viver e a proclamar. Então, que ao longo desta semana possam confiar. Amigos, confiem em Deus. Confiem verdadeiramente em Deus. Seja qual for a decisão que tenham de tomar, que seja com base no crescimento do reino de Deus. Aquilo que eu vou fazer vai ter alguma influência no reino de Deus. A palavra que eu agora vou ter com os meus filhos, a palavra que eu vou ter com os meus pais, a palavra que eu vou ter com os meus colegas de trabalho, as escolhas que eu vou fazer em relação ao trabalho, as escolhas que eu vou fazer em relação àquilo que é os meus relacionamentos, vai fazer com que o reino de Deus cresça, expanda, ou vai fazer com que ele mire e encolha. É uma questão de escolhas. E ninguém vai poder fazer as tuas escolhas, a não seres tu mesmo. Quanto muito, podes apoiar-te numa comunidade, se quiseres oração para isso, se precisares de pessoas experientes que partilhem a sua visão daquilo que tu estás a ver, da tua circunstância, porque como me recordava a Xana há 15 dias atrás, um momento muito importante quando nós escutamos Deus é a validação de pessoas que estão à nossa volta. Então, na dúvida, perguntem, peçam oração, mas que o reino de Deus se expanda com a vossa vida.